E aí galera, beleza? Neste vídeo vamos falar sobre 15 situações que você como estudante de inglês provavelmente já deve ter passado. Na verdade, essas 15 situações descritas aqui é do site English in Brazil, muito bom. Sugiro que vocês deem uma passada por lá. Bom, então, a primeira situação aqui eu tive que anotar, faz muito tempo inclusive que eu não escrevia e nossa, a caligrafia tá horrível. Primeira situação. Quando você ensaia mentalmente tudo que pretende dizer em inglês e ao abrir a boca só consegue dizer me like speak. Bom, realmente isso aqui acontece bastante, principalmente quando você tá lá meio que no início, sabe? E todo mundo fica, pelo menos a um certo nível, um pouco comprometido emocionalmente na hora que vai falar inglês, né? Depende muito, assim, do contexto, sabe? Do teu nível de vocabulário, do tópico em si, do ambiente, da pessoa com quem você vai conversar, porque tem uma galera que intimida, né, a gente, assim, sei lá, tem algo nelas que te intimida e pá, mas é isso mesmo. Acontece muito comigo, na verdade, quando eu faço vídeo em inglês. Na minha cabeça sai aquele inglês assim perfeito e tal, e de repente quando eu chego lá, eu fico sentindo, pô, deveria ter falado aquilo e esqueci, ou não saiu do jeito que eu queria e tal, mas é a vida. Segunda situação, quando você ouve o mesmo trecho de uma música 1 milhão de vezes e mesmo assim não consegue entender o que foi dito. Isso acontece comigo e eu acho que acontece com muitas pessoas, independentemente do nível de inglês delas. Mas eu acho que é porque, pô, aprender com música, sei lá, há controvérsias. Dá pra aprender? Claro que dá. Eu, na verdade, aprendi bastante com música, mas tem um limite aí. Eu acho que pelo fato de, sei lá, justamente ter batidas, sons e tal, e às vezes eles pronunciarem as palavras de um jeito meio underground, meio alternativo ali por uma licença poética e tal, tudo isso entra em jogo, sabe? Sem contar sei lá, a metáfora que é usada ali, não é uma linguagem muito clara e tá, às vezes, né? É bastante poético e tudo, então tudo isso entra e o jeito mesmo da pessoa cantar. E isso me lembra, por exemplo, Shakira, velho. Tipo assim, eu falo espanhol, beleza, entendo bem, mas, pô, ela canta de um jeito muito particular que eu não consigo entender, sabe, quando ela canta. Então, mas é isso daí, acontece com muita gente, pode se sentir em casa se você passa pelo mesmo. Terceira situação, quando você finalmente entende, tem a ver com música ainda, quando você finalmente entende o que sua música favorita diz e percebe que a letra é tão profunda quanto qualquer hit do grupo moleja. Acontece muito mais do que a gente gostaria de admitir, é porque a gente tem essa impressão de que tudo em inglês fica legal, que as músicas em inglês são todas legais e poéticas e bonitas, mas tem muita música aí, né, que eu queria poder dar uns exemplos meio, mas deixa quieto. I'll try to keep this video clean, like keep it clean, you know, there's this voice in my mind and it's telling me keep it clean, tá? Mas acontece mesmo, né? Aí, inclusive a gente acha que é só aqui que se faz músicas com conteúdos assim meio, sei lá, pornográfico, sabe? Vou falar logo de uma vez e não é o caso, tem muita música por aí que, né, com umas letras assim que mas beleza, é a vida, é normal. Quarta situação, quando você tenta se comunicar com alguém que não fala inglês tão bem quanto você. Isso daqui é bem frustrante mesmo. É como, sei lá, jogar videogame com alguém que não sabe. Eu tento, né, me adaptar, mas chega um momento que fica chato mesmo. Fica desnivelado, porque você tem que ficar se limitando, não pode usar determinada coisa porque na sua dedução a pessoa não vai saber e é muito chato mesmo. Quinta situação, quando você tenta produzir o som do TH. Olha, não tô me achando, mas é porque pelo fato de que eu já falava espanhol antes de começar a aprender inglês, e no espanhol tem o som do TH, aquela versão dele, porque são dois sons na verdade, tem aquele som do thank you, que inclusive é o mesmo no espanhol europeu, que é gracias, gracias. Eu não tive problema, mas assim, eu confesso que no começo, para você se acostumar, sabe, desenvolver a memória muscular para você fazer esse som, lembrando do espanhol na verdade, não do inglês, porque quando eu fui para falar isso em inglês eu já estava acostumado, mas a princípio era muito... Você se sente estranho, entendeu? Você se sente estranho, porque é algo com o qual você não está acostumado, é uma sensação esquisita. Já ouvi gente estúpida falar, não, eu tenho que fazer isso, ficar falando igual viado, assim, pá, mas gente burra você sabe como é que é, né? Quando você tenta falar com alguém no telefone
e não entende nada. Isso daqui eu, sei lá, acho que não lembro se aconteceu comigo. Já aconteceu com você? Sétima situação, quando você quer praticar inglês com um amigo e ele responde em português. Nossa, mano, isso aqui é muito frustrante mesmo, muito frustrante, muito chato. Mas eu não posso reclamar, assim, eu vejo mais isso acontecendo em escola, sabe? Em escola, tipo assim, um aluno que é todo engajado na causa e pá, ali quer praticar e a outra pessoa por problemas emocionais com a língua acaba não falando. Na verdade, eu fui muito sortudo com isso. Na cidade onde eu morava anteriormente, antes de vir pra cá, pra capital do estado, eu tinha muitos amigos. Giovana, se você estiver assistindo esse vídeo, Mário, Camila, cara, a gente saía e falava em inglês, sabe? A Giovana, então, pô, ela, tipo, está sempre na vibe de falar inglês e isso é muito bom, então já era algo até natural. Tanto que quando a gente tinha que falar em português, às vezes ficava até meio estranho, assim, principalmente com o Mário. Teve uma época que eu conheci o Mário só falando inglês, e o dia que eu ouvi a voz dele em português foi estranho, para dizer o mínimo, sabe? Mas eu não tive tantos problemas com isso, sabe? E é muito bom ter alguém na vida real com quem conversar, não só por internet. Não sei vocês, mas eu prefiro gente cara a cara. Oitava situação, quando dizem que você pode falar inglês fluentemente em 30 dias através da fórmula Learn English Migration. Tem até um vídeo do Denilson muito polêmico e muito bom, porque ele não se censurou. Muito bom que ele acaba com essa galera que fala isso. Porque, gente, pô, leva-se um tempo para aprender. A gente não aprendeu português, né, em 30 dias, né? Então faz sentido que você não vai aprender inglês em 30 dias também. Então, algo para se pensar aí. Quando você descobre que there e there tem a mesma pronúncia. Realmente é uma coisa assim que muita gente quando vê se depara com isso aqui fica oh my god. Mas em questão de pronúncia, sei lá, não sei se eu fiquei tão assim com esse caso em particular, mas talvez eu tenha ficado um pouco surpreso quando eu descobri, surpreso e muito aliviado e muito feliz quando eu descobri que no inglês americano a galera tende a pronunciar a palavra clothes, que é assim que tá lá na transcrição fonética, porque a galera fala close, igualzinho o verbo fechar. Isso foi, uau, um alívio para mim. Quando estranham o fato de você falar sozinho para praticar seu speaking. Isso me lembra um vídeo de um poliglota que ele falou assim que um dia ele sabe, aquela vontade repentina que te entra assim, que você quer falar inglês e pá, e no caso dele ele tava praticando uma outra língua, não sei se era russo ou alemão, e ele pegou o celular dele e fingiu que ele estava falando com uma namorada imaginária. Então, mas isso pode ser patético para alguns, mas, cara, isso só diz muito de você. Que é que você tá querendo praticar tanto, quer estudar tanto que você faz isso daí. E isso é maravilhoso, é bom que aí a gente vai se acostumando com a nossa própria voz. É algo que todo mundo deveria fazer e é muito bom mesmo. É uma prática, sabe? É um ensaio ali para uma eventual conversa que você vai ter, sei lá. A 11ª situação, quando você finalmente entende o uso do present perfect. Eu não vou dizer quando você finalmente entende, porque, pô, eu posso dizer que eu acho que eu entendo uns 75% dele. Tem alguns momentos, assim, que algumas coisas eu não entendo, sabe? Às vezes, por exemplo, você se depara com, sei lá, I've just seen someone outside, e depois a galera falando I just saw someone outside, as duas versões. Sabe, não é tão simples assim. Eu pelo menos acho, mas isso daí não tenho problema com isso. Se tem uma coisa que eu aprendi, uma lição de humildade que eu aprendi aprendendo outros idiomas, estudando outros idiomas, é que tem coisas que você só vai pegar com muito convívio com a língua mesmo, sabe? Que você vai internalizar de uma forma natural, que não vai ter regra nenhuma que vai te ajudar a pegar uma coisa. O negócio do present perfect que faz dele difícil é que são vários assuntos, não é só um assunto, né? São vários usos dele, né? E tem uma divergência ali entre, sei lá, um pouco do americano, do britânico e standard, non-standard e tal, é isso. Outra situação, quando alguém te pergunta se você gosta de seafood e você pensa que foi ofendido. Não, isso não aconteceu comigo, não. Aconteceu com vocês? Outra situação, quando você ouve alguém falando payday e não consegue ser maduro o suficiente para não pensar em payday. Essa daqui também não se aplica a mim. Situação 14. Quando você acha que o seu inglês é perfeito, tenta se comunicar com irlandês e não entende uma palavra. Caraca, isso me lembra de várias coisas. Primeiro me lembra da Camila, minha amiga que recém chegou na Irlanda. Camila, if you're watching this video, hey. Bom, como eu dizia, hey,
Camila, if you're watching this video, hi. Então, a minha amiga Camila tá na Irlanda agora e a gente sempre foi muito conectado, assim, sempre falando inglês, sempre falando de sotaques, coisas bem sutis da língua, fonética e pá, e a gente estava discutindo sobre o sotaque irlandês, que não é uma coisa homogênea, como a gente que estuda línguas a gente sabe, né? Então, tipo assim, mas uma das coisas que eu descobri a respeito de lá é que, tipo, eles, ao invés de falar mouth, eles falam mouth, né? Colocam esse ditongo ao, falam el. Acho muito legal, achei muito interessante mouth. E que eles trocam o som do TH às vezes por T e às vezes por D, sem contar as outras coisas lá que eu esqueci agora, mas eram coisas bem interessantes, sabe, assim, sobre a fonética e pá, mas também tem outras coisas também de gírias e expressões e pá, tudo isso que a gente já tá cansado de saber. Mas o interessante, o irônico dessa citação em particular é que eu vivi ela mesmo. E a menina era da Irlanda, sabe? E tinha um monte de gente assim ao meu redor e foi... Sorry about that. Mas, tipo assim, eu tô totalmente de boa com isso, não entender. Se tem uma coisa que... Eu não sei se eu já disse isso, né? Que como eu interrompi o vídeo, eu não sei se eu disse isso, mas vou dizer de novo. Uma coisa que eu aprendi com idiomas é... Tipo assim, essa lição de humildade que a gente tem, sabe? De estar aprendendo sempre é uma coisa contínua que nunca vai parar. Por isso que não tem esse negócio de, parei de estudar inglês, fiz 3 anos de inglês, como se fosse uma coisa, é isso aqui, um pacote que você comprou e fica com ele. Não, é algo pra tua vida toda. Mas, tipo assim, tem várias maneiras de se expressar. Homem se expressa diferente de uma mulher, de idades diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes. E é isso daí. O importante é você tentar se comunicar. Mas que é frustrante, realmente você estudar inglês a vida toda e ficar ali pensando que... que todo mundo vai falar inglês de uma maneira clara, limpa, e isso que é o tiro no pé, né? Da gente ficar nessa bolha linguística, ficar só estudando inglês americano, ou só britânico, ou só isso, ou só aquilo, depois a gente se ferra. A quinta e última situação, quando você volta do teu intercâmbio com seu inglês afiadíssimo. Bom, isso não aconteceu comigo ainda, mas eu acho que não necessariamente é o caso, mas... É óbvio, né, que se você estiver num país de língua inglesa, você vai estar imerso naquela cultura e faz sentido que o seu inglês fique afiado. Embora não seja uma regra, né, porque já conheci gente que foi pra fora, voltou com aquele inglês assim que você fala, meu Deus do céu, né, que a pessoa que só passou tempo com um brasileiro e não aproveitava o dia a dia, não se, né, sei lá, não praticava nem nada. Mas... isso deve ser muito legal, mas não necessariamente, né? A gente sabe que tem muitas pessoas autodidatas, eu sou um exemplo delas, não sei se posso me usar como exemplo, mas beleza. Eu sou um exemplo delas, tipo assim, eu já conheci muita gente que aprendeu inglês ou espanhol, que seja a língua que for, a língua que seja aqui mesmo no país, e isso é maravilhoso. Enfim, eu espero que você tenha gostado dessas 15 situações e eu tenho certeza que pelo menos com uma delas você deve ter se identificado. Deixa aí nos comentários, adiciona outras coisas de bilíngues e tudo isso, e até a próxima. Obrigado por ter assistido.